Já tinha mandado um zap aqui pra você. Cadê você? Tô aqui, firme e forte. Aí tá certo, na força do ódio, como diz Tiara. É. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa maratonazinha aí. Boa noite a todos aí, mais uma vez, tá? Hoje é nossa, né, para esse concurso, é nossa penúltima aula, tá? Amanhã vamos fazer mais uma bateria de questões para, como diz a história, fechar a semana, todo mundo sabido, certo? E aí, domingo, essa maratonazinha aí do Piauí, tá? O que esse ano vai ter um monte de concurso aí, Paraíba, Ceará, Bahia, e o foco é não parar, tá? Tem gente que, não, mas eu não tô preparado, não sei se eu vou, tá, não sei o quê. Paz, não deixe de ir, não. Você já pagou a inscrição, você já pagou aí a excursão, vá, faça o concurso de boa, sem pressão. Esse é o conselho que eu dou, tá? Sem pressão, porque, pronto, já saiu o local de prova, como o Darlando falou aí, é ir sem pressão, deixa a família de lado, problemas de lado, tá? Vai sem pressão. Se não der agora no Piauí, mas vê quais são os pontos que vocês precisam melhorar. Ah, eu tenho que melhorar aqui no direito penal. Pô, foi mó pra caramba. Aí, na partir da segunda-feira, já, terça-feira, já começa no direito penal. Ah, pô, me saí mal em informática. Já dá um toque para mim, olha, se isso aqui eu me sair mal, eu mando material extra, a gente faz uma livezinha aqui, responde, tenta responder, tenta ajudar vocês para que vocês possam gabaritar. Mas o negócio é não parar, tá? Eu sei que muitos aí estão naquela ansiedade, e uma coisa que eu sempre digo em todos os cursos que eu ministro é que no concurso público, pessoal, vocês precisam administrar o tempo e a ansiedade, principalmente a ansiedade. Se não controlar a ansiedade, aí complica seu tempo, seu raciocínio, aí vai tudo por água abaixo, tá? A ansiedade é primordial. Então, toma um relaxantezinho muscular antes de ir para a prova, um Dorflexzinho bacana, leva sua aguinha, um chocolatezinho ali. Deixa quem quiser, tiver do seu lado aí. Ah, fulano já vai na terceira página. Meu irmão, foda-se. Deixa todo mundo pra lá, de lado. Concentra só você e sua prova. A única coisa que vai separar você do cargo público é um papel e uma caneta, tá? Conhecimento você tem, saber você sabe. O que o problema é o seguinte, é que na hora da prova trava, né? Porque é aquela ansiedade, aquela pressão, principalmente quem já vem numa maratona de concursos e aí não consegue chegar aos seus objetivos, né? E aí começa as piadas sem graça, né? Dos que dizem que é amigo, né? Porque isso para mim não é amizade. Começa aquelas piadas sem graça. Ah, tu ainda não passou, mas rapaz, daquela turma toda, tu é a única que tá aí. Isso vai minando, minando, minando. Então, filho, não deixa que o inimigo entre na tua mente, tá? Não deixa que ele entre na tua mente. Entre, fala aqui, sai por aqui, tá? E bola para frente. Quando eu trabalhei na Justiça Federal, tem um menino que ele tá lá até hoje, no setor criminal, que ele fez 144 concursos. Ele mostrou lá um monte de inscrição que ele guarda até hoje. 144, chegou uma hora que a turma já estava chamando ele de burro, até a própria família dele. E aí isso estava travando ele, até o ponto que ele passou a não dizer mais às pessoas que tinha feito aquela inscrição. E aí, quando era um bom final de semana, ele dizia: rapaz, estou meio estressado, vou para tal canto, vou viajar. Se ele fosse, a prova fosse no Piauí, ele dizia que ia para o Ceará, passar o final de semana. Ia lá, caladinho, sem dizer nada a ninguém, fazia o concurso. E nessa brincadeirinha ele passou em 19, tá? Assumiu o INSS, assumiu nos Correios, assumia, daqui a pouco outro chamava e ele ia embora. Ele estava tão fascinado em concurso público, para não perder o ritmo, que ele saiu de Feira de Santana, na Bahia, e foi fazer um concurso no Espírito Santo, para a prefeitura, que nem compensava, mas para não perder o ritmo, pegou uma promoção de madrugada e foi embora. Então, assim, esquece, né? Pessoas para te colocar para baixo vai ter um bocado, né? Mas para dizer assim, não, para não, fulano, tá no caminho certo, a uma hora dá certo, vão ser poucas, tá? Essa galera aqui de grupo do estudo aqui, desse horário aqui, desse madrugão, como diz Tiara, eu queria parabenizar cada um de vocês, tá? Pela força de vontade. Vocês todos são guerreiros, já são vencedores. E tá, eu confio muito no que vocês vão fazer lá no sábado ou domingo. Vai dar certo, com certeza. Já deu certo. Saia com esse pensamento de casa. E outra, como disse Darlando, como disse o pessoal, a galera focou, 50% já direcionou o foco para o Ceará.
Então 50% vai faltar domingo. Essa é a tua chance. Como diz um amigo meu, faz teu nome, vai na boa, vai confiante, tá? As palavras têm poder. Amanhece o dia orando e termina o dia agradecendo. Essa é a rotina. Então, ó, domingo vai lá, vai na boa. Esquece que tem Ceará, esquece que o Ceará é 34 anos. Esquece, meu irmão, foda-se, foda-se. Deixa pra lá. Foca só na prova domingo. Eu tenho certeza que na segunda e diante a gente vai comemorar aqui quando vocês conferirem o gabarito, vai dizer, porra, massa, velho. Me sai muito bem. E é assim que funciona o concurso público, tá? É assim. Isso, pô, parabéns, Laninha. Show de bola. Então vamos mais um garantir aqui. Beleza? Então vamos tocar o barco agora aqui. Temos 50 questões para resolver. Se não der certo aqui hoje, quando estiver muito cansado, a gente joga para amanhã, mas o intuito é terminar hoje aqui. Beleza? Meu povo, eu queria fazer uma ratificação aqui na primeira questão da semana passada, do dia 17, tá? A primeira questão da semana passada, que foi aquela tabela de Excel, certo? Eu até trouxe ela para cá. Vocês lembram dessa questãozinha aqui? Dá o ok se você lembra aí. Pronto. O que acontece? Eu preciso fazer uma correção nessa questão aqui, tá? Nessa questão da semana passada, quando ele falou aqui, ó, conte valores, e ele falou que o resultado seria 22, a grande maioria acertou. Errou, né? Porque disse que marcou errado. Então a grande maioria acertou, desculpe. Por quê? Porque quando ele diz que conte valores, tá? Na verdade, ele vai contar as células que contêm valores, tá? E aí, qual o X da questão? Laninha me perguntou se continuum seria a mesma coisa. E aí, eu acho que na hora, na adrenalina aqui da aula, eu não entendi a pergunta de Laninha. Mas aí, no final, Laninha me deu um toque e eu fui rever a questão. E eu precisava hoje, aqui no ao vivo, dizer a vocês que eu dei uma resposta equivocada, tá? Então, assim, estou aqui assumindo que não entendi, mas quando Laninha, professor, eu fiquei até em dúvida na situação. E aí foi quando eu percebi o erro. Laninha me perguntou, continuo, se era a mesma coisa, tá? E aí, qual a diferença? Quando ele diz conte valores, tá? Ele vai olhar as células que contêm valores. Então, aqui no caso, quando ele disse B2 até C4, aí tem, ó, aqui tem um valor, tem dois valores, tem três valores, quatro valores, cinco valores, seis valores. Então, aqui, na verdade, era para ser 6 e não 22, tá? E aí, Laninha me perguntou, se fosse continuum, qual a diferença de continuum? A diferença é que continuum, você vai contar só os números que tem dentro das células. E a diferença de conta e valores é que na célula não precisa ter exatamente números, tá? Essa é a diferença. O continuum tem que ter números e o conte valores. Se porventura aqui tivesse um jogo da velha, o conte valores entraria, porque é qualquer coisa que esteja dentro da célula, seja numérica ou alfabética, tá? Ou símbolos. Então, conte valores, ele conta os valores que estão dentro das células, independente de ser números, de ser letras ou caracteres, tá certo? Agora, o conte num só de fato tem que ter só números. Então, porventura, se aqui fosse conte num, a resposta seria um 5, porque só 5 células têm números, tá? Então eu precisava fazer essa correção aqui com vocês, tá bom? Foi só essa diferença aqui que eu esqueci de, não entendi a pergunta dela e acabei dando uma resposta equivocada. Então tá aqui corrigido o erro, tá certo? E agora vamos para a próxima aí, beleza? Vamos embora. Laninha, valeu, obrigado pelo toque aí, tá? Vamos embora. Primeira questão aqui desse simuladozinho aqui, dessa maratona, para vocês gabaritarem domingo, diz o seguinte aqui, ó. Que um usuário está utilizando o Windows Explorer para visualizar a lista de arquivos da pasta documentos, tá? E aí ele diz que o usuário seleciona um arquivo chamado boletim.docx, tá? Aí ele fala, em seguida, ele pressiona as teclas Ctrl X, Ctrl X, ponto.
Ele fala, na sequência, ele seleciona um arquivo lista XLSX. Vão circulando aí para vocês começarem a montar o quebra-cabeça, tá? E matar a questão. E ele fala que depois que ele selecionou o arquivo lista.xlx, ele pressiona as teclas Ctrl C. Aí ele diz, lá no final, o usuário abre a pasta rascunho, tá? E ele diz que ele pressionou Ctrl V. Ctrl V. E aí, Marjorie? Boa noite. Certo? Ctrl V. E ele diz, sobre o exposto, assinale a alternativa correta. Tá? Boa noite, Marjorie. Então, o que acontece? Ele diz que ele começou abrindo o arquivo. Ó, primeiro ele começa abrindo aqui a pasta documentos, tá? Primeiro. Depois ele diz que lá dentro do documento ele selecionou boletim.docx. Depois ele diz que foi lá e deu um Ctrl X, ou seja, ele recortou, beleza? Aí ele diz que lá na sequência ele selecionou o arquivo lista.xlsx e pressionou o quê? Ctrl C, ou seja, ele copiou lista. E depois ele diz que ele abriu a pasta rascunho e ele colou. Então ele diz que sobre esse exposto, assinale a alternativa abaixo. E ele disse, letra A, os arquivos boletim.docx e lista xlx são copiados para a pasta rascunho. Ou seja, letra A está errada, tá? Por quê? O primeiro comando que ele deu, de fato, foi em boletim, tá? Ele foi lá, selecionou o boletim, mas ele deu um Ctrl X, ele recortou. Ou seja, quando ele recortou o boletim, ficou na memória cache. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? O que acontece? Quando ele deu o segundo comando, onde ele pegou lista e ele deu Ctrl C para copiar o lista, o boletim foi para o saco. Entendeu? Foi para o saco. Ficou em segundo plano. Então, o computador ele vai entender agora de lista para frente. Se ele não tivesse pego, como ele pegou lá, o boletim, se ele tivesse pego o boletim, ele não recortou o boletim, ele deu Ctrl X lá. E se ele tivesse Ctrl V, aí sim, o boletim tinha sido recortado e ia sido colado em algum canto. Mas quando ele foi lá e colocou lista e deu Ctrl C, tá? O que está valendo para o jogo agora é lista. Então, quando ele diz que os arquivos boletim e lista são copiados para a pasta rascunho, errado. O único que vai ser copiado para a pasta rascunho é lista. Boletim foi para o saco. Beleza? Foi para o saco. Então, a letra A está errado. Letra A está errado. Beleza? A letra B diz o seguinte: apenas o arquivo boletim é movido para a pasta rascunho. Negativo. Boletim ficou em segundo plano. Seu raciocínio agora é de lista para frente. Então, ó, fora também. A letra C diz que o arquivo boletim é movido enquanto o arquivo XLX é copiado para a pasta rascunho. Negativo, tá? O boletim, mais uma vez, ficou em segundo plano. Você vai trabalhar de lista para frente, tá? Então, ó, letra C, errado. Sobrou o quê? A D, quando ele diz apenas o arquivo XLSX é copiado para rascunho. De fato, tá aqui, ó. XLX, ele copiou, tá? E depois ele colou aqui, ó. Colou. Então, apenas o arquivo XLSX foi copiado para a pasta rascunho. Beleza? Todo mundo entendeu? Essa é uma questãozinha que domingo vai mover com os neurônios de vocês, mas vocês estão ligados. Façam o esqueleto de lado, tá? E vão eliminando. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, recortei. Aqui já, segunda sequência. Tá? Beleza? Então, notem que quando ele dá um comando para copiar um arquivo, o que ele fez dali para trás morreu. Morreu. O computador não vai entender mais. A memória cache ela vai trabalhar dali para frente. Beleza?
Show de bola? Vamos para a segunda. Diz assim: sobre a lixeira do Windows 10, o que é correto afirmar? E aí a letra A ele fala assim: pastas vazias, excluídas, não são movidas para a lixeira. Pastas vazias. Ou seja, você cria uma pasta com o nome concurso, mas não tem nada dentro. Mas se você excluir, ele está dizendo que ela não vai para a lixeira. Vai. Independente se ela esteja com alguma coisa ou não. Pasta é um arquivo. Quando se exclui, ele vai para a lixeira. Então, independente dele estar com subpastas ou não, vai para a lixeira. Então, quando ele diz que eles não são movidos, ele ficou errado, certo? A letra B diz assim: possibilitar restaurar somente arquivos excluídos nos últimos 30 dias. Esse somente aí, galerinha, ficou errado. Ele diz assim: possibilita restaurar somente arquivos excluídos nos últimos 30 dias. Negativo, tá? Negativo, negativo. Então, somente aqui ele cagou a questão. A letra C ele diz assim: não é permitido a exclusão de todos os arquivos e pastas da lixeira. Por que não? Né? Por que não? Então, ó, não é permitido sim. Sobrou a letra D, quando ele disse: pode ser configurada para que os arquivos sejam excluídos imediatamente, sem que seja movido para a lixeira. Perfeito. Aí todo mundo sabe qual é o comando, né? Ctrl Shift Del. Ctrl Shift Del ou Ctrl Shift Delete, ele não vai para a lixeira, ele vai para o espaço. Beleza? Então ele vai para o espaço. Então, muito cuidado quando dá um Ctrl Shift Del, tá? Mesma coisa é quando você exclui um arquivo que esteja dentro de um pendrive ou dentro de um HD externo, tá? Ele não passa pela lixeira. Por quê? Porque a partir do momento que você tira o pendrive ou tira o HD externo, tá? Como é que você vai recuperar aquele arquivo? Enquanto ele esteja dentro da lixeira, você pode restaurar. Mas se você, digamos, vamos pela lógica. Ah, eu excluí aqui um arquivo que estava dentro do meu pendrive. Mas eu removi o pendrive, Darlan levou o pendrive, né? Daniel levou falta, foi. Ele disse que está numa missão aí. Então, o que acontece? Quando você leva o pendrive para alguém, como é que você vai restaurar se ele não tem mais o ponto de partida dele, tá? Então, muito cuidado nisso aí, beleza? Então, vamos para a terceira questãozinha aí. Então, ó, 1 e 2, letra D, tá certo? Terceira questão diz assim, ó. O Microsoft Word, ele é um programa processador de texto. Perfeito. Nele é possível acionar alguns comandos por meio de combinações de teclas, a chamada tecla de atalho. Show! Aí ele diz: acerca das funções das combinações de teclas, é incorreto afirmar, ou seja, é errado afirmar. Aí ele diz: Ctrl X aciona o comando recortar. Aí ele diz: Ctrl V aciona o comando colar. Ctrl C aciona o comando copiar. E Ctrl S aciona o comando salvar. Então, quem já falou letra D aí, tá de parabéns. Porque Ctrl S não aciona salvar. Aciona o quê? Sublinhar. Se fosse salvar, era Ctrl B, tá? Ctrl B que salvava e não Ctrl S. Beleza? Então, quem marcou letra D aí, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Vamos para a quarta questão aí, que diz assim, ó, que assinale a opção que apresenta as teclas de atalho utilizadas no gerenciador de arquivos do Windows Explorer para as operações de copiar, renomear, excluir arquivos e respectivamente. Ou seja, ele quer justamente nessa sequência, tá? Então, quando ele diz assim, que ele quer copiar, então, se copiar, eu já excluo de cara a letra B e a letra D, tá? Porque a letra A e a letra C tá dizendo que já começa com Ctrl C, né? Então, copiar, Ctrl C e Ctrl C. Então, de cara, eu já excluo aqui, ó. Beleza? Aí ele tá dizendo que o segundo é o quê? Renomear. Então, assim, pessoal, vamos pela lógica. Digamos que na hora deu um branco e você esqueceu.
né? Como seria esse arquivo, esse comando para renomear? Você esqueceu, deu branco, deu PT. Só que ele falou aqui Ctrl V, e você sabe e aprendeu que Ctrl V é para colar e não renomear. Então, de cara, você já mataria, que seria a letra o quê? A letra C. Aí ele diz F2, e para excluir, del, tá? Então, pessoal, no concurso, se não for, se não for, como diz a história, pelo que você aprendeu, mas vá pela lógica. Se na hora der um branco, pô, me esqueci como é que Beto, que Darlan, naquela aula da Arlando falou isso. Mas, rapaz, Laninha falou isso, me esqueci. Vá pela lógica, vá pela eliminação, que dá certo, tá bom? Então, ó, quarta questão, letra C. Fechou? Até agora tudo tranquilo, tudo na paz. Vamos embora. Quinta questão fala assim, ó. No uso do recurso do Windows 10, é comum utilizar o ambiente gráfico do Explorer, tá? E ele diz, nesse aplicativo, a execução de um atalho de teclas resulta na seleção de todos os arquivos que estejam armazenados em uma determinada pasta, beleza? Então lá, no uso do recurso do Windows 10, é comum, né, utilizar o ambiente do Explorer, ou seja, do explorador do sistema. E aí ele fala lá, né, que resulta a seleção de todos os arquivos, tá, que estejam armazenados em determinada pasta. Então, esse atalho de teclado Então, quando ele fala aqui, ó, nesse aplicativo, a execução de tecla de atalho resulta na seleção de todos os arquivos, aí, quem marcou a letra A aí, marque certo, tá? Ctrl A, seleção de todos os arquivos, beleza? Agora tem um detalhe aí, tá? Se liga que ele falou que são ambientes gráficos do Explorer. Olha lá agora, tá? Se liga no bizu. Se ele fala que seria no Word, que você digita os textos para selecionar todo mundo, Ctrl T. Por quê? Porque é um texto que você, usuário, está digitando naquele momento, tá? Um texto que você, naquele momento, está digitando. Então, se ele fala em Word, tá? Para você selecionar tudo que está dentro do Word, se é o Word, é texto. Então, é Ctrl T. Beleza? Como ele falou, que é ambiente gráfico, tá? E ele falou selecionar todos os arquivos, Ctrl A, ok? Então, tá todo mundo ligadinho aí. Tô vendo a galera tudo respondendo letra A, letra A, letra A. Então, tá todo mundo de parabéns, mais uma vez, tá? Sexta questão diz assim, ó, que no navegador do Google Chrome existe uma função para limpar dados de navegação, beleza? E ele é encontrado em qual aba nas configurações? Então, lá, de fato, tudo que você navega fica armazenado, né, no ambiente gráfico do navegador, né? Porém, quando você navega no anonimato, navega no privativo, navega no in-private, o navegador não acumula, né, não acumula aquilo que você navegou. Mas, a gente já viu isso, que o servidor que você acessou, mesmo navegando pelo anonimato, ele sabe que naquele dia você acessou a plataforma dele. Então, não é um anonimato 100%. Só que nesse... Ave Maria. Só que nesse caso aí, o que acontece? Ele diz que você quer... Existe uma função para limpar os dados da navegação, tá? Você esqueceu de navegar no anonimato, tá? Mas naquele momento você, puta merda, vacilei. Não estou no anonimato, mas eu quero limpar meus dados. E aí ele disse que qual seriam as configurações? Em aparências, em downloads, em mecanismo ou em privacidade e segurança. Então, meu pessoal, se você, meu povo, marcou privacidade e segurança, você está correto. Por quê? Porque a partir do momento que você limpa os dados que você pesquisou e que ninguém veja a merda que você pesquisou, você precisa de quê? De privacidade. E precisa de um ambiente seguro. Então, você marca privacidade e segurança. Beleza? Então, essa daí, tranquila também. Vamos aí de sétima questão. E ele fala que lá no navegador do Google Chrome, na versão 93X ou superior,
quando ela está na versão português, ele diz que o atalho de teclado correto, que corresponde à opção de adicionar esta guia aos favoritos, de cara, não vou nem citar o resto, mas de cara você faz o quê? Se essa página me interessa, tá? Se eu quero ver depois, porque é uma página interessante, eu gostei, tá? Mas eu nesse momento eu tô de saída, tô ocupado, tô com compromisso, mas depois eu quero acessar novamente. Então, se depois eu quero novamente, Ctrl D, tá? Por quê? Porque achei legal, ela vai ficar como meus favoritos, beleza? Então, show de bola aí. Essa oitava questão aí, que eu mandei para vocês, tá? Essa oitava questão, eu até esqueci de apagar aí, mas já que tá aí, deixa aí, tá? Quando ele fala, assinala a opção que representa um padrão IEE. O padrão IEE é o padrão chamado padrão de não cabeada, tá? Não cabeada. Ou seja, quando ele diz que o padrão 801 já vai estar anotado para vocês aí, tá? Aí já fica como anotação. O 802.1, ele é o padrão para LAN e MAN, ou seja, é cabeada e a longa distância, tá? O padrão 802.3 é para redes LAN, ou seja, mais uma cabeada, tá? E o padrão 802.8 é para fibra ótica, mais uma cabeada. Então, quando ele diz que é 802.11, o 11, as duas perninhas de Xuxa, tá? Esse sim é para rede Wi-Fi, não tem cabo, tá? Então, são através de ondas eletromagnéticas que ela recebe o sinal. Então, eu vi que já tá, eu esqueci de apagar, já vi que tá com vocês aí, fica só para vocês mesmo anotarem, tá? Mas você já sabe que a partir do momento, que vocês lembraram do 11, das duas perninhas de Xuxa, você sabe que ela não é cabeada. Então, ela é sinal Wi-Fi, tá? Através de infravermelhos, beleza? Então, ó, marca a letra D aí, tá? E vamos pro abraço, beleza? Nona questão diz assim, ó. No Windows 10, ao apertar as teclas Windows P, simultaneamente, a tela do projetor será exibida. Certo ou errado? O que é que vocês marcaram aí? Windows mais P. Cuidado, hein? Cuidado que na hora da prova, você pode confundir com o comando de imprimir, tá? Para imprimir é Ctrl P. Ctrl P. Aí na questão ele está falando que é o Windows. Quando ele se refere ao Windows, ele se refere a essa tecla que tem logo abaixo, que está entre o Ctrl e o Alt, tá? Em alguns notebooks tem o Ctrl, o FN e ela está ao lado, ela está entre FN e Alt. Tá? Mas nos computadores tradicionais, desktop, não tem a tecla do FN, que é uma tecla chamada FN é função. Você ativa essa tecla FN e você trabalha com os Fs da vida em cima, de F1 até F12, tá? Essas teclas de F1 e F12, ela só é acionada, tá? Só é acionada quando você aperta o FN, tá certo? Deve ter alguma tecla presa aí, Laninha, tá não? Vamos lá. Então, quer dizer, o Windows mais P, simultaneamente, a tela do projetar, projetar será exibida? Sim. Se você tiver um projetor, se tiver uma tela externa, se você tiver uma televisão, tá? Então, nona questão, certinho. Beleza? Vamos para a 10ª questão aí, que diz assim: assinale a alternativa correta no que concerne às impressoras a laser. Lembre-se, impressora a laser são as impressoras de toner, tá? As impressoras de fita magnética é chamada impressora matricial. As impressoras que tem dois cartuchos, um preto e um colorido, é chamado jato de tinta, tá? E as impressoras a laser são as que tem toner e dentro tem pó. Dentro ela tem pó, beleza? Quando você aciona o laser, o pó, ele derrete o laser, tá? Então, as impressoras que se usa em gráficas para altas definições, né?
papel de parede, adesivo de carro, isso é chamado de impressora plotter, tá? E essas impressoras que estão mais modernas no mercado, que vem aqui de lado com aquelas 4 cores, é chamado de EcoTank. Show? Então vamos embora. Então, ó, sobre as impressoras laser, ele diz, permite apenas digitar documentos. Errado. Apenas não, tá? Tanto ela digitaliza, como ela tem função de imprimir também. A B diz que ele permite triturar. Já pode parar por aqui. Ela não tritura nada, ela é impressora. A C diz que permite apenas fazer cópias de documentos. E a letra D diz que permite fazer cópias e digitalizar documentos. Então, quem respondeu a letra D cometeu um erro aí, tá? Um equívoco. Porque ele está falando em cima de quê? Impressora laser. Ele não falou assim, impressora multifuncional laser. Se ele fala em impressora multifuncional laser, você marcaria a letra D. Ele tanto copiava como digitalizava. Mas como ele está dizendo só a impressora laser, então só a impressora, você vai marcar que ela apenas faz cópias de documentos. Beleza? Tranquilo aí? Anota essa observaçãozinha aí, que a impressora é a laser, não é multifuncional laser. Show de bola, né? Pronto. Beleza, beleza. Betão, tudo certo aí? Darlando, as meninas grávidas, Lícer aí, Jéssica, tudo certinho? Show de bola. Anotaram esse detalhezinho aí, né? Impressora multifuncional laser, tudo bem. Mas impressora só laser, não. Só imprime. Show de bola. Bora de 11. Ele diz assim: no Microsoft do Windows 10, assinala a alternativa correta sobre a operação de minimizar uma janela, clicando no ícone minimizar da barra de títulos, na imagem a seguir. E ele fala assim, ó, letra A, significa reduzi-la até que o programa seja encerrado. Letra B, é a operação que converte a janela em um ícone na área de trabalho. Letra C, significa reduzir a um tamanho que ocupe numa área livre da área de trabalho. E a letra D diz assim, ó, é a operação que converte a janela aberta em um ícone na área de tarefa. Aí você marca a letra D, porque toda vez que você vem aqui, tá, e você minimiza o que está aberto, o que é que ele vira? Na sua barra de baixo de tarefa, ele vira o quê? Um ícone minimizado, certo? Na barra de tarefa, ele vira um íconezinho minimizado, ok? Então você marca aí, você marca uma letra D, beleza? Vamos embora. 12, diz assim, ó, determine o principal protocolo de recebimento de mensagem instantânea, ou seja, determine o principal e não o único, tá? Então, assim, quais são os protocolos de mensagem? POP3 e IMAP. Tá aí, letra B, IMAP, letra D, POP3. Só que tem um detalhezinho aí, ele fala que são em mensagens instantâneas. Quando ele fala mensagem instantânea, você já marca de cara que é o IMAP, tá? Ou seja, ele recebe as mensagens, mas ele não tem um cuidado de fazer uma varredura nas mensagens, tá? Então, isso ocorre muito em grupos, né? Com WhatsApp, no Telegram, tá? Nos direct da vida. Então, eles recebem as mensagens, mas ele não faz essa varredura. Ele não tem aquela hospedagem. É diferente, por exemplo, do POP3. O POP3, ele é implementado aonde? Dentro dos correios eletrônicos, né? A qual, se ele recebe uma mensagem e ele acha que aquela mensagem pode ser um invasor, o que é que ele faz? Faz análise, tá? E joga ela lá na caixa de spam, né? Do correio eletrônico, tá? Então, fala, Aninha. No caso de recebimento é IMAP e POP3. No caso, esse SMTP é envio. Isso, SMTP envio. Sua mensagem tá partindo. E É o esse que manda. FTP aqui é o quê? E o FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Ou Beleza. seja, digamos que você comprou um curso, fez o Pix, pagou.
O curso lá disponibiliza para você a pastinha. Quando você clica na pasta, tá? E faz o download para o seu computador, né? Quem está trazendo as mensagens para você, fazendo a transferência de todos aqueles arquivos, é o protocolo chamado FTP, beleza? Bora de 13. Diz assim, em um computador com Windows 10, né, em sua configuração original, um usuário, ele clicou com o botão invertido do mouse sobre um ponto vazio. Ou seja, quando ele diz que o ponto invertido é do mouse, ele se refere ao botão direito, na mão direita, tá? Porque se você analisar diariamente, você usa o mouse, tá, na mão direita. Só que o botão que você está sempre apertando é o botão esquerdo. É o botãozinho esquerdo na mão direita. Tranquilo? Então, ó, quando ele diz que o botão é invertido, ele se refere ao botão direito do mouse. Certo? Então ele diz lá, ó, que com o botão invertido do mouse, num ponto vazio da área de trabalho, tá? E obter o seguinte menu de contexto, exibido parcialmente na imagem a seguir. E ele diz que a opção novo permite que você crie um ou uma, o novo ou nova. E aí, essa daí você não pode errar. Você não pode errar, pessoal, porque essa daí é clássica. Já caiu em vários concursos, isso aí. Então, ó, se o botão é o direito, num ponto vazio, e ele diz que é novo, se é novo o quê? Vem, meu povo? Novo atalho. Novo atalho, tá? Então, essa aí é clássica nos concursos públicos. Aí. Essa daí não pode errar, não. Fechou? Bora de 14, que diz assim, ó. O que ocorre no Windows 10 ao apertar as teclas WIKEY mais E simultaneamente? Quem seria essa tecla WIKEY? Na questão, deixa eu ver aqui. Na questão, acabei de falar nela aqui agora, para você não se confundir. Quando ele disse WIKEY, nada mais é do que esse botão aí com a bandeira do Windows, tá? Que muitos chamam do botão iniciar, muitos chamam do botão da Microsoft, mas o nome genérico dele é WIKEY. WIKEY. Então, quando você clica no WIKEY mais você tá o quê? O E significa explorando alguma coisa dentro do sistema operacional. Se é explorando alguma coisa, então só me resta marcar na 14 quem? A letra B, quando ele diz que a janela do Windows Explorador, tá, de arquivos é aberta. Então, o E significa explorar alguma coisa dentro do sistema operacional. Então, ó, letra B, tá? O I que mais é, letra D. Fala, Graça. Fala, minha filha. Cadê você? Ela apertou sem querer. Vamos lá, entendeu? Se porventura você apertar o I mais D, você está indo para quê? Vai mostrar toda a sua área de trabalho, que é desktop. Fala, Graça, quer falar? Ela apertou sem querer lá. Beleza, então vamos embora. Daqui a pouco ela fala aqui. 15. Diz assim, a função da área de transferência do sistema operacional Windows 10, ela é o quê? Ela é ser um local de armazenamento temporário. Foi mesmo, Dala. Então, ó, a função da área de transferência do Windows 10 é ser um local de transferência temporária de informações copiadas, que o usuário pode usar em algum outro lugar. Certo ou errado? Certo. Se você transfere alguma coisa, né? E você pode copiar em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Ah, falou agora. Fala, Graça. Quer falar? Abre o microfone aí. Tá com o microfone fechado. Então, povo, essa 15 certinha, tá? Essa 15 tá certa. Se transferiu alguma coisa, você pode copiar em qualquer outro lugar. Seja nas nuvens, seja no HD, no pendrive, seja na área de trabalho, seja numa pasta, tá? Beleza? Show de bola. 16. Fala assim, ó. No
contexto do Windows 10, o que é Cortana, tá? E a gente também já falou algumas vezes aqui o que era Cortana. Então, sendo direto, Cortana é um agente digital que ajuda o usuário a realizar tarefas. Então, 16 de cara, letra D. Agora, copia uma situação aí que eu já falei aqui nas outras aulas. Se liga só. Espera, eu vou colocar as tags dos outros. Entendi não, Graça. Mas depois tu fala aqui no meu privado. Olha só. Cuidado, tá? Que a partir do segundo semestre, a Microsoft vai lançar definitivamente e vai aposentar o Cortana. Então, a partir do segundo semestre, a Microsoft vai lançar definitivamente, tá? Um assistente virtual chamado Copilot. Copilot, tá? E qual é a diferença dele para o Cortana? É porque ele já está voltado para a inteligência artificial, beleza? O Cortana, quando foi desenvolvido, não se tinha essa estimativa de inteligência artificial, entendeu? Então, com o lançamento do Chat GPT, a Microsoft, obviamente, não vai ficar para trás, né? Porque ela é pioneira no mercado. Então, se ela fosse atualizar a Cortana, ia dar muito trabalho. Então, ela preferiu lançar um novo agente digital. Então, esse cara vai ser lançado definitivamente no segundo semestre, segundo fontes da Microsoft, tá? Mas, se você tem um sistema operacional, o Windows 11, tá? Se você comprar hoje um computador com Windows 11, você vai notar aqui embaixo, ele já está colorido o nome Copilot. E tem algumas máquinas com Windows 10, tá? Principalmente nas versões Pro, que quando atualizaram para a última versão agora, tá? Deram um upgrade lá, ele já sumiu Cortana. Então, pode ser que seu computador aí com Windows 10, você procure o Cortana e ele tem o nome Copilot. É porque ele já atualizou a plataforma. Então, a partir do Windows do segundo semestre, vai ser lançado definitivamente e todas as máquinas que vêm daqui para frente já vai vir direto com o Copilot. Beleza? Então, o Cortana é um agente digital que ajuda os usuários a realizar tarefas. Então, o Copilot vai fazer isso e muito mais, porque ele vem com a plataforma da inteligência artificial. 7. Fala, Laninha. Eu acho que Graça quis falar, acho que ela está querendo que tu coloque as outras teclas de atalho, não é isso não? Algum arquivo, alguma coisa que tu tenha? Que ela pedir para colocar as teclas dos outros. Eu acho que é as outras teclas de atalho. Entendi. Isso. É da 14, é? Eu mando para ti depois, tá? Eu mando para ti, Graça, depois. São 50 questões aqui. Mas eu mando, pode ficar tranquilo, viu? Então, no finalzinho, a gente dá uma volta e eu coloco aqui. Tá certo? Vamos embora. Obrigado aí, viu? Olha, tá vendo? É porque ela tá. Uma fala em árabe e a outra decifra aqui. Eu não entendi, não, mas a outra já captou o recado aí. Valeu. Isso é o espírito de união, viu? Bora de 17. E fala assim, ó. E o sistema operacional do Windows 10, ao ser instalado, ele designa como navegador web padrão o quem? Essa aí você não pode errar, pelo amor de Deus, tá? Se porventura, domingo, cair uma questão parecida com essa, você diz que estudou lá no Alfa. E não estudou aqui de noite, não. Diz que estudou no Gênesis, tá? Diz que estudou em casa, mas não diga que estudou aqui, não, pelo amor de Deus, né? Porque isso é clássico. Se o Windows 10, tá? Ele já vem instalado de fábrica, o navegador padrão do Windows 10 é a Toyota. É o Edge, tá? É o Edge. Lembra da Toyotazinha, do Corolla, do Edge, tá? Então, ó, até o Windows 7, o navegador padrão era o Internet Explorer. A partir do momento que lançou o Windows 10, o Internet Explorer ficou em segundo plano. E se porventura domingo a banca mudar a pergunta, dizer assim, que lá no sistema operacional do Windows 11, ao ser instalado, quem seria o navegador padrão? A Microsoft manteve o padrão. Então, o Windows 11, o navegador padrão é também o Edge. Beleza? Fica a dica aí. Então, ó, essa é clássica e você não pode errar, tá? Se tiver uma questão dessa, não pode nem perder tempo. Beleza? Para de 18, que diz assim, ó. O Windows, em todas as suas versões, ele disponibiliza algumas ferramentas úteis para a manutenção do disco rígido do computador. Ou seja, quando ele fala disco rígido, ele está se referindo ao seu HD. Então, a banca ele pode chamar o HD de disco rígido,
ele pode chamar de Winchester, tá? Ele pode chamar de disco duro, ele pode chamar de hard disk e ele pode chamar de SSD. Todas essas nomenclaturas se referem ao HD da máquina. Beleza? Então, quando ele diz lá que em todas as suas versões, o Windows disponibiliza as ferramentas de manutenção do seu HD, ele diz o seguinte: aqui permite a relocação de arquivos fazendo ocupar setores contíguos, ou seja, setores com defeitos, né? Setores danificados, aumentando a velocidade de leitura de dados. Denomina-se o quê? Como seriam esses setores contíguos? Se você, porventura, ligar sua máquina e ela demorar muito a inicializar, você vai fazer o seguinte: você vai colocar lá na sua pesquisa, ou na Cortana, ou no Copilot, você vai digitar um cara chamado desfragmentador de disco, tá? E ele vai abrir uma telinha para você, feito um tabuleiro de dama. E você pede para desfragmentar disco C, que é a unidade onde está instalado o sistema operacional. Ele vai começar a fazer uma varredura em todos os pontinhos. E no pontinho que tiver defeituoso, ele faz uma varredura limpa e corrige o erro. Então, ó, essa ferramenta, tá, que faz a varredura dos setores contíguos é chamado desfragmentador de disco. Todo o sistema operacional vem instalado de fábrica, tá certo? Se você tiver dúvida, vai lá embaixo no pesquisar, tá? Arrasta para baixo, digita lá, desfragmentador de disco, que ele vai aparecer lá para você. Beleza? Vamos de 19. Diz assim, ó: qual é a finalidade do programa chamado Windows Defender, utilizado no sistema operacional Windows 10? O nome por si só já está dizendo que o Windows, ele defende o sistema operacional contra quê? Contra ataques, mantendo o seu computador seguro. Então, o Windows Defender, ele defende o Windows 10, ele defende o sistema operacional, mantendo ele seguro, ou seja, ele ajuda a manter o computador seguro. Então, lembra disso. O Windows Defender, defende quem? Defende o sistema operacional, tá? Contra ataques, códigos maliciosos e assim por diante. Então, ó, letra C, sem nem perguntar mais e sem nem duvidar que a banca vai botar errado uma questão dessa, tá? Meu amigo Cláudio, tá aí conectado ou tá cochilando já? Tô respondendo aqui as questões aqui na frente, cara. Aí tá certo. Gosto de ver assim, hein? Vamos embora. 20. Diz o seguinte: em uma instalação padrão do Windows 10, tá, um arquivo com extensão TXT é associado automaticamente ao utilitário. Se é TXT, é texto. Beleza? Se é TXT, ele é texto. Beleza? Então, se é texto, onde está o texto? Dentro do bloco de nota. Então, ó, a galera tá tudo afiado aí, ó. Então, ó, texto tá dentro do bloco de nota. Beleza, povo? Então, essa aí, ó, já marca A, já vai para a próxima, feito o Cláudio. O Cláudio já dá aí na 40 já. Ele tá com sono hoje. Então, 21. Diz assim, ó, na 21. O sistema operacional do Windows 10 oferece uma barra de tarefa localizada por padrão na parte inferior da tela. Os botões da barra de tarefa indicados pela seta é utilizado para... Se ligue, o que é que ele fala? Por padrão, ele está na parte inferior da tela. Mas se você quiser mudar a sua tela e colocar essa barra de tarefa do lado direito, do lado esquerdo, em cima, você pode. Ela não está simplesmente fixa, que ela não pode ser removida, tá? Ela pode ser sim removida. É só você clicar com o mousezinho no meio dela, clica com o botão esquerdo, tá? E arrasta para onde você quer. Se eu quiser botar do lado direito, chegar aqui, eu solto o botão. E ela vai ficar do seu lado direito na vertical. Se eu quiser botar ele na parte superior da tela, que ela fica horizontal, clica no meio dela com o botãozinho esquerdo e arrasta para cima e em cima você solta, tá? Então ele fala o seguinte, que esse botãozinho que essa seta tá apontando aí, ele diz o seguinte,
que ele organiza a janela, ele minimiza e restaura todas as janelas, ele abre todos os sites, ou ele cria e gerencia as áreas de trabalho virtual. Essa também é uma questão clássica, né? Então, ó, você marca sem medo de errar a letra D, quando ele diz que cria e gerencia a área de trabalho virtual. Esse botãozinho aqui, ele também pode ser um botãozinho assim, estilo um rolo de filme, tá? Ele pode também vir assim. E qual a diferença? A diferença é que esse aqui, esse botãozinho aqui, é da versão do Windows Home, tá? E Basic. E esse outro botãozinho aqui, que parece um filme, tá? Ele é para o Windows Pro, tá? E Enterprise. Então tem as versões, mas a função é a mesma. Ele cria áreas de trabalho virtuais. Ah, Emerson, quantas áreas de trabalho eu posso criar? Quantas você quiser, tá? Ele não limita a quantidade. Fala, Darlan. No meu aqui está aparecendo diferente desses dois. É só duas telas, uma tela escura e uma tela assim em cima, transparente. O Uma teu, sobreposta na outra. um sobreposto na outra? É, Entendi. E teu Windows é 10? eu sei lá. Deve ser. Depois eu tenho que dar um print aí e manda pra gente aí. A gente dá uma olhadinha. Beleza. Beleza? Show de bola. Entendeu, meu povo? Então vamos para a próxima aqui. 22. Diz o seguinte. Que o Windows ele é o sistema mais utilizado por grande parte dos usuários da internet. E a instalação do Windows normalmente é feita em uma partição do dispositivo de armazenamento, que recebe a identificação de uma letra. Essa daí, o nome por si só já disse. Se você instala o Windows, tá? Qual é a unidade? É a unidade central. Essa unidade central é que vai absorver o sistema. Então, quando você instala o Windows, automaticamente a letra que ele vai é a letra C, central, tá? E como é que eu sei que o meu sistema é o Windows? Se você abrir este computador, o meu computador, o íconezinho, lá vai estar lá C e D, tá? Por que D? Porque se seu computador ainda tiver lá um drive de DVD ou um HD externo, assim, não é que seja uma norma, mas ele pode, pela sequência, ele bota C e D. Mas ele pode botar C e F, C e M, C e Z. Você pode alterar. A segunda partição você pode alterar. Você só não pode alterar a principal. A principal sempre vai ser a letra C. Então, quando você abre o meu computador, o este computador, em cima da letra C, você vai ver o símbolozinho da Microsoft, tá? Desse botãozinho inicial aí que tem embaixo, é o Wiki. Então, se tiver aquele símbolozinho, você deduz que o seu sistema é da Microsoft, é o Windows. Se tiver um pinguim, você vai deduzir e concluir que o sistema que está instalado na máquina é Linux. Se tiver um pinguim na unidade C, é Linux. Se tiver o símbolo da Microsoft, você vai saber que o sistema que está instalado é o Windows. Beleza? Então, ó, a letra de identificação, né, da instalação do Windows é letra C, tá? Letra C. 23 diz assim, ó, são programas acessórios, tá? Do Windows 10, ou seja, tem uma laranjazinha podre aqui, tá? Então, ó, quando você, o que é que ele diz? Acessório, né? Ele já vem de fábrica instalado no sistema para lhe assessorar, tá? Para você usar sem precisar pagar mais nada. Então, a letra L diz que é bloco de notas, né? Bloco de notas, sim, ele é um acessório, tá? Mas ele está dizendo que é certo. Tem uma que ele está fora da carta do baralho. Então, a galera já começou a marcar aí. E como diz no Supremo, eu voto com o relator. Letra B, Excel. Excel não é um programa acessório, tá? Excel é um programa utilitário que você instala para utilizar a máquina. Programa utilitário, tá? Então, o Excel, ele não vem de fábrica. O Python e o WordPad vêm de fábrica instalado. E o bloco de notas também. Então, o Excel, ele é um programa utilitário. Beleza, povo? Bora de 24, que diz assim, ó. Lá no Windows 10, a barra horizontal, que fica por padrão na parte inferior da tela, é normalmente visível. Ela é denominada tecnicamente como? A gente acabou de
ver essa questão de uma forma diferente, né? Mas com a mesma resposta logo acima. Quando eu disse que você pode clicar no meio dela, botar para o lado, ou para cima ou para baixo. É só clicar no meio dela e arrastar. Então, o nome dela é o quê? Barra de tarefas. Por que se dá o nome de barra de tarefas? Porque quando você executa qualquer programa dentro da máquina e depois você minimiza, ele fica executando, tá, uma tarefa naquele momento, só que minimizado. Beleza? Então, a barra de tarefa. Essa daí também é de boa, viu? 25 diz assim, que lá no Windows 10, os arquivos e as pastas recentemente, tá, utilizados pelos usuários ficam disponíveis em destaque ao se abrir o explorador de arquivos, tá? Então, ele diz que quando você abre o Windows Explorer, tá? Ele diz que tem algumas coisas que ficam em destaque para você. E aí você já começaram a responder, e aí mais uma vez eu volto com você, tá? Quando você marcar a letra C, você está afirmando que o acesso rápido, tá? Que o acesso rápido é onde fica as coisas que você abriu em destaque. Então, se porventura você emprestar o computador a alguém, tá? E essa pessoa for lá e apagar, o cara abriu um arquivo, mas depois ele foi lá e apagou o arquivo. Ele fica no acesso rápido lá. Ele dedura você lá no acesso rápido. Então, para que você não quer que aquela pasta fique visível para qualquer outra pessoa, você tem que apagar o arquivo e depois ir no acesso rápido, clicar com o botão direito em cima dele e botar lá, remover arquivo. Aí ele some do acesso rápido. Se não, se você só apagar onde você acha que você acessou, tá? Mas ele vai ficar lá no acesso rápido, dizendo que você acessou tal hora aquela situação. Então, ó, letra C. Beleza, povo? Vamos embora. A 26 diz assim, ó. Ao preencher a fórmula maior na célula A4, o valor exibido por esta será de 2. O que é que ele diz aqui? Existe uma fórmula chamada maior. E aí eu já disse a vocês que tanto a fórmula maior quanto menor, ela tem que ter condição e critério. Não esqueçam disso. Maior e menor, condição e critério. Se falar máximo e mínimo, vai te dar só a condição, tá? Vai te dar só de A1 até C3, quem é o máximo. De A1 até C3, quem é o mínimo, tá? Nesse caso aí, ele está dizendo maior. Então, ele está dizendo que maior de A1 até A3, o quinto maior é 2. Então, vamos lá. É que ele diz que de A1, olha só, de A1 até C3, ele diz que o quinto maior é 2. Então, vamos lá. Quem é o primeiro maior aqui? O primeiro maior é 5. Certo? 5. Quem é o segundo maior? 4. O segundo maior é 4. Certo? O segundo maior é 4. Ó. O segundo maior é 4. Alguém falou aí? O segundo maior é 4. Aí ele diz: quem é o terceiro maior? 3. Terceiro maior, 3. Aqui. Estão compreendendo? Primeiro maior, 5. Segundo maior, 4. Terceiro maior, 3. Tá? O quarto maior, 2. Aqui o 2. Aqui o 2. Beleza? Então o 2 está aqui. E quem é o quinto maior? O 2 de novo. Tá? Então, quantas vezes for repetido o 2, ele segue a sequência, ele segue o baile. Então, quando ele diz aqui que é 2, aí você marca correto. Você marca correto aí. Entendeu, Laninha? Casquinha de banana? Primeiro maior 5, segundo maior 4, terceiro maior 3, quarto maior 2, quinto
Quinto maior, 2 de novo. Se ele fala sexto maior, tivesse outro 2, era 2 de novo. Entendeu? E assim por diante. Beleza? Se ele fala agora ali, Laninha, sexto maior, aí não era mais 2, era 1. Tá? Sétimo maior, 1 de novo. Oito maior, e assim por diante. Entendeu aí? De boa na lagoa? Vamos lá para 27. Que diz assim: selecione a alternativa que apresenta, respectivamente, e na sequência abaixo, de cima para baixo, as siglas que especificam os tipos de rede de computadores por extensão geográfica. E ele diz: rede de longa distância. Se ele fala longa distância, eu estou falando uma rede quem? WAN. Então eu já elimino aqui, ó, LAN, MAN e LAN. Porque ele falou o quê? Longa distância. Então, WAN. Aí, o segundo item aqui, ele diz rede local. Se é local, matei a charada. Se é local, ela é o quê? Ela é LAN. Local. LAN. Então, ó, letra E. Letra E. Tá? Então, local é LAN e interliga várias redes geograficamente próximas, tá? Num circuito urbano. Se ela é urbano, de cidade, é MAN, metropolitana. Entendeu? E assim por diante. E assim por diante. Deixa eu trocar a pilha do mouse aqui, que ele parou aqui. Agora ele chegou. Tá com sono o mouse. Beleza, povo? Entenderam aí? Longa distância, WAN. Localmente, LAN. De cidade, MAN. Pessoal, PAN. De universidade, CAN. De campus universitário. Beleza? Vamos para a próxima. 28. Até agora, todo mundo tranquilo aí? De boa? As Natálias aí, Cláudio, Graça, todo mundo bacana, né? Show de bola. Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí que a gente para, volta. Eu quero que hoje vocês vão dormir sem dúvida, dúvida zero aqui. Essa turma aqui tem que gabaritar essas 4 questões domingo para depois a gente ir para um churrasco. Viu? Eu já tenho até a chácara, viu? A dona que se manifesta aí. Vai embora. É só marcar o churrasco da vitória, viu? 28. Olha aí, ó, na hora. Olha, piscina, churrasco, todo mundo aprovado, um termo de posse na mão, viu? É isso aí, vamos embora. 28 diz assim, ó. Atualmente, a forma escrita de comunicação ocorre cada vez mais por editores de texto, utilizando-se os computadores. E ele diz que sobre os editores do texto do Write, tá? Do Write, no pacote LibreOffice, tá? No pacote LibreOffice, assinar a alternativa correta. Assinar a alternativa correta. Então, onde ele diz lá que Write é um software utilizado exclusivamente apenas em sistema operacional livres, como Linux. Errado. Eu posso usar o pacote Write ou posso usar o Write, que é o pacote do LibreOffice, no meu Windows, não é somente no Linux. Então, letra A está errada. A letra A está errada. A letra B fala que o Write é do pacote LibreOffice e é um software proprietário. Errado de novo. O pacote LibreOffice é um software livre. Um software livre. Então, ó, tá errado. A letra C diz que o LibreOffice Write pode ser utilizado também no sistema operacional Windows. Beleza. Eu posso usar ele no Windows e posso usar ele no Linux. Então, até agora, a letra C está ganhando. A letra D diz que ele é um software que só funciona em ambientes do Windows. Negativos. Ele é um software livre. Pode usar ele em qualquer ambiente. E a letra D diz que o Write é um editor de texto que não tem interface gráfica, sendo utilizado apenas através de linha de comando. É erradíssimo. Então, ó, sobrou para mim letra C, tá? O Write pode ser utilizado no sistema do Windows, como no LibreOffice, né? Como no MacBook, você usa ele em qualquer lugar. Beleza? Vamos de 29 aí, ó. E diz assim: assinar a alternativa correta relativa a Windows Defender. Windows Defender. Presente no sistema operacional do Windows 10. Ele diz o seguinte, que o Windows Defender, ele defende somente verificar a presença de malware. Somente, ficou meio estranho, né? Errado.
A letra B diz o seguinte, que o Windows Defender ele é desativado se for instalado um aplicativo antivírus. Pare por aí. Pare por aí e marque a letra D. Porque eu falei em aula aqui para vocês que o Windows Defender, ele por padrão, ele vem instalado de fábrica. Você não consegue nem remover ele da sua máquina, tá? Mas por padrão, se você não gostar dele e baixar um AVG da vida, um Kaspersky, um Norton, você pode? Pode. Se o seu dinheiro der, você pode baixar e pagar. Mas quando você baixa um antivírus, automaticamente o Defender sai de cena. Ele desativa automaticamente, tá? Eles não trabalham se batendo. Se ele instala um, ele, ó, se recolhe. Agora, a partir do momento que você desativa o que você tem, não quero mais isso não gostei, vou excluir. Aí ele, ó, acorda e volta ativa. Então, ó, o Windows Defender. Cadê o mouse aqui? O Windows Defender, ele é desativado se outro for instalado, beleza? Essa daí foi mamão com açúcar. 30. Diz assim, ó. Que lá no sistema operacional do Windows, a ferramenta que possui a funcionalidade de antivírus é o Windows Defender. Então, ó, você já de cara já elimina A e elimina C. E ele diz que ao passo que a proteção relativa ao tráfego de rede, bloqueio e controle de quais programas podem ser acessados à conexão realizada, é realizada por quem? Pelo firewall. Já vimos isso aqui. Que o firewall é responsável, tá, pela proteção do tráfego da rede. E o antivírus é responsável por manter seguro a máquina. Então, antivírus, máquina, firewall, todo o tráfego da rede. Então, ó, já marca aqui, ó, letra D. O Windows Defender e o firewall do Windows. Beleza? 31 diz assim, ó. São exemplos de software classificado como SO, como sistema operacional. Então, são exemplos de software. E aí ele falou, Windows Internet Explorer. Internet Explorer é navegador. Então, esse aqui está fora. Aí ele diz Meet, tá? E o Windows. Aí o que é Meet? Meet é quem? Meet é uma das, que são várias distribuições do Linux. Então, ó, se Meet é uma das distribuições do Linux, Meet é considerado sistema operacional, tá? Se ele bota ali Fedora, Fedora é uma das distribuições que o Linux tem. Se ele bota Ubuntu, Ubuntu também é uma das distribuições gratuitas que o Linux tem. Então, são várias distribuições. Então, ó, se ele quer os softwares só classificados como sistema operacional, então você marca a letra B, limitem e o Windows, dois sistemas operacionais. Um free, tá? Tem distribuição, tá? Ou aí. Então, um tem distribuição grátis, que é Linux, e o outro tem quem? Tem versões. Fala, Fuá. Vamos na luta, viu? Depois eu mando o gabarito. Tá bom, boa noite, Fuaz. Vim pelo menos olhar o final. Mas ainda falta 20 questões. Dá pra pegar aí. Então Beleza? vamos embora. Vamos Beleza, embora. manda aí. Então, ó, 31, letra B. Meet e Windows. Um livre e o outro pago. Beleza? Então, um livre e o outro pago. Bora lá. 32. Diz assim, que os computadores necessitam de um software denominado sistemas operacional para que possam executar as tarefas para as quais eles foram projetadas. Então, nesse contexto, conclui-se que o computador é um equipamento cuja finalidade dele é processar o quê? O computador processa o quê, meu povo? Processa isso aí. Processa quem? Dados. O computador processa dados. Então, letra C. Sem nem o que pensar, sem nem o que questionar. 33 diz assim, ó. Analisa as seguintes afirmativas, referente ao sistema operacional e assinale V para verdadeiro e F para falso. E ele diz lá, gerencia os componentes do sistema computacionais. Então, ó, analisa as afirmativas referente quem? Aos sistemas operacionais. Sistemas operacionais.
E ele diz que o sistema operacional gerencia os componentes dos sistemas computacionais. Você marcaria verdadeiro ou falso? Você marcaria verdadeiro. Você marcaria verdadeiro. Então, aí você elimina a letra A e letra C. Aí ele diz que oferece uma interface mais simples para o uso do sistema computacional. Verdadeiro, né? A interface do Windows, do sistema operacional da Microsoft, é uma interface que simples, de fácil uso, de qualquer pessoa sabe manusear. Então aí você já mata quem? Que é a letra B. Porque o último item diz que gerencia a memória do sistema computacional. Perfeito. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra B. Beleza? Simbora. 34. Que diz assim. Lá no Windows 10, existe uma barra de tarefas. Beleza? Normalmente exibida na parte de baixo da tela, na parte inferior, por padrão. Mas, porém, eu posso colocar ela em qualquer canto da tela, tá? Já foi dito isso aqui. E ele diz lá, foi que ela está exibida na parte de baixo da tela e pode ser utilizada como diversas finalidades. Assinale a opção que indica uma dessas finalidades. Então, a barra de tarefa, você pode copiar arquivos. Eu acho que o que travou foi o do professor. Foi Tiara que trouxe o Hans de Mauro Albuquerque para cá, para lá, e aí Vai derrubou o dormir, Antônio. Dariana. Ó, tô bem quietinha aqui, tomando meu Nescau. Pessoal, uma boa noite e boa sorte para todo mundo que vai fazer o concurso. Eu vou precisar se revelar no motel, mas boa sorte para todo mundo. Tiara, um abraço. Darlan, um abraço. Um abraço, Valeu, Betão. pessoal. Vai em Valeu, paz. pessoal. Obrigada. Tomara que Próximo não seja concurso é bom. bronca, que o povo tenha namorado em paz e você vai só receber o dinheiro. Peraí, dá. Vai lá, Beto. Tá mudo, teacher. Ei, Fuá, tá mudo. Tá mudo.
Oi, som, voltou? Agora, pô. Vendo? Tô dizendo que é o inimigo aqui, que já tá. Eita, é só fuar, né, Tiara? Voltou agora? Caiu a internet aqui, eu tive que jogar pra vivo aqui. A internet da cidade aqui caiu. Pronto, voltou. Chegou? Eu escutei que Beto foi pro motel, não foi? Alguém tá em apuros lá, ligou pra ele, não é isso? Não é isso, Dalan? Como diria Riso, o Tadala deu voltando lá e foi sacudir, acudir o pobre. Eita, vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Como é? Vai ficar aí ou você que sabe? Beleza. Vamos dar continuidade aqui. Eita, resenha da porra. É fuar demais, viu? Olha só. Eu parei em qual letra aí? Na 34, não foi isso? Confere aí pra mim. Fiz a 34. 34, Darlan? Isso, beleza. Bora lá. 34 é o seguinte. Lá no Windows 10, a barra de tarefas normalmente é exibida na parte de baixo. Beleza. E pode ser utilizada como diversas finalidades. Então, a barra de tarefa, ela pode copiar arquivos? Não. A barra de tarefa, ela pode ter acesso rápido a um aplicativo. O que é que vocês marcariam na 34? Marcaria a letra B, tá? Então, a barra de tarefa, eu posso ter acesso rápido a um aplicativo. E isso, Graça. Show de bola. Beleza? Vamos de 35, que diz assim, ó. Mateus utiliza, tá? A área de trabalho do Windows 10 do seu computador, tanto para assuntos particulares como profissionais. Mas ele gostaria de separar os dois tipos de conteúdo, porque tem participado frequentemente de reuniões virtuais. Então ele diz o seguinte: assinale o dispositivo da barra de tarefa que permite a criação de uma ou mais versões de área de trabalho. Então, se eu quero criar várias áreas de trabalho, eu tenho que ir qual botãozinho? O botãozinho chamado visão de tarefa. O botãozinho chamado visão de tarefa, que nosso amigo Darlan depois vai printar e vai mandar para a gente ver que botão é esse que ele está aí. Mas o nome desse cabo aí é visão de tarefa. Beleza, meu povo? Show de bola. Vou olhar depois. Tá? Então, ó, 35, visão de tarefa. 35, visão de tarefa. Falando que mandou aqui. Ah. 36. Diz o seguinte. Ô, Darlando, a tua versão do teu Windows aí, tô olhando aqui, tá? O teu Windows tem um Windows 11, tá? O teu Windows tem um Windows 11. E essa versãozinha aí, você vê que o Windows 11, no Windows 10, ele tem aquele formato que é uma janela no meio e uma em cada lado. E tem o formato, que ela é parecendo um filme, né? Um filme de máquina. Nesse teu caso aqui, como ele é o Windows 11, justamente, ele tem uma tela escura e uma clara. Esse teu Windows aqui é o Windows 11, beleza? 36, diz assim, ó, que a barra de tarefa, ele é um componente tradicional do sistema operacional. Tipicamente, lá encontramos, entre outras coisas, o relógio. Então, esse item dentro da barra de tarefa fica localizado aonde? Como disse nossa amiga Laninha aí, fica localizado na área de notificação, embaixo, no canto inferior do lado direito. Então, o relógio, tá? O reloginho, ele fica na notificação, beleza? 37 diz o seguinte, que a rede com alcance de 700 metros, utilizada em um escritório ou andares de um edifício, é conhecida pela sigla quem? Pela sigla LAN, de LAN house, de local, tá? Então, 700 metros, tá? Ou, eu estou num prédio de 30 andares, qual seria a minha rede? Uma rede local, estamos na mesma estrutura, ó, localmente, tá? Agora, se eu estou aqui no escritório e Darlano está do outro lado da avenida, lá na Raido, tá? Estamos em uma mesma cidade,
porém em ambientes diferentes. Então, nesse caso, estamos nos comunicando através de uma rede MAN, uma rede metropolitana de cidade. Estamos na mesma cidade, porém olhando um de frente para o outro, mas estamos em ambiente diferente. Entendeu? Então, ó, 700 metros, como ele diz aí, utilizado em escritório ou em andares de edifício, LAN, certo? 38 diz assim, qual é o nome dado à rede de internet de uma determinada periferia? Acabei de dizer, estamos numa periferia, numa cidade, tá? Numa metropolitana, na metrópole. Então, ó, sede mesma, periferia, MAN, metropolitana, tá? Cidade. Então, a outra de 700 metros, LAN. Numa mesma periferia, MAN. LAN e MAN. Ok? 39 fala assim, ó, na 39, que ao se conectar à internet, cada computador é identificado através de um número. Então, esse tipo de identificação recebe o seguinte nome. Recebe o nome de quê? IP, tá? Protocolo de interconexão. Então, cada computador é identificado pelo seu IP. Pelo seu IP. Tá vendo, Graça? Que as questões são tranquilinhas, tranquilinhas. Dá para zerar essas 4 questões, de boa. Entendeu? Então, ó, ao se conectar a uma rede, você recebe um protocolo de interconexão, um IP. Beleza? Vamos de 40. Essa 40 aqui é problema, viu? Essa 40 aqui. Quem marcou aí a 40 aí? Essa 40 aqui eu marquei em homenagem aí a Tiara e a Jéssica. E aí, marcaram o quê? Considerando o aplicativo de escritório Excel 2019, tá? O resultado da seguinte expressão é trucar. Quando eu falo trucar, Tiara, tu lembra do agente do AGEPEN, que na época era AGEPEN, 2017, Ceará. Confere? Deixa o like aí. Confere? Trucar. Trucar deixou todo mundo fora da parada. Trucar deixou todo mundo fora da parada. Então ele diz lá, ó, que dentro do Excel, né, o resultado da seguinte expressão, olha aqui, ó, trucar 16 dividido por 3 e 0 será 5. O que é que vocês marcariam aí? Hein, povo? O que é que vocês marcariam aí? Certo ou errado? Façam suas apostas. Façam suas apostas aí. Olha só. Você lembra que eu falei aqui, quando a gente estava respondendo algumas questões? No filho, não. Espera eu explicar aqui no filho, não. Você lembra que eu disse assim, que aquela concatenar. Concatenar. O que é que dizia concatenar? Você lembra aí o que é que dizia concatenar? Juntar. Juntar. Isso. Nossa, bicho. Juntar. E a trucar significa nada mais nada menos que quebra o número, ó, significa quebrar o número para transformar no número inteiro. Então vamos lá. Se você dividir aí 16 dividido por 3, dá quanto, Darlana? Dá 5,333. Confere ou não? Se você dividir 16 por 3, dá 5,333. E a fórmula diz que trucar significa quebrar o número e transformá-lo, tá, em número inteiro. Ou seja, o que for de casa decimal, você apaga. Então, quando ele diz o seguinte, que 16 dividido por 3 e 0 será 5. Perfeito. Por quê? Porque 16 dividido por 3 dá 5,3333. Então, se ele está dizendo que trucar é quebrar, tá? Quebrar e transformar em número inteiro, então ele vai dispensar as casas decimais, né? Então, após a vírgula, você apaga. Após a vírgula, você apaga. Então, ele vai ficar só que número? 5. Dá 5,33?
após a vírgula, você apagou. Por quê? A ideia do trucar é fazer o quê? É quebrar, tá? As casas decimais. Trucar, quebra a casa decimal. Concatenar é juntar. E trucar, quebra. Então, se 16 dividido por 3 dá 5,33, quebra. Então, eu vou trucar você. Eu vou deixar você inteira. Você vai ficar inteira para domingo fazer essa prova. Viu? Então, ó, 5,33, tá? Então, você cortou as casas decimais, sobrou 5. E ele disse I zero, tá? Então, I zero. Então, 5 e 0, sobra 5. Então, ó, essa questãozinha está correto. Então, ó, vou botar aqui para vocês depois assistirem. Daria 5,333. Então, trucar é quebrar, tá? É tudo que você... As casas decimais você esquece. Sobra só o número inteiro, tá? Sobra só o número inteiro. Então, para quem não assistiu a aula hoje, trucar é quebrar, deixar o número inteiro. Então, após a vírgula, as casas decimais são esquecidas. Fica só o número em pé, só o número inteiro. Então, ó, será 5? Será 5. Beleza? Show de bola. Cadê as guerreiras? Tudo aí? Vamos embora. Bolacha Ô, saiu. Emerson, Oi. mas aí nessa questão do trucar, não tem aquela coisa do arredondamento, não, né? Não. Abaixo, Passou por da exemplo, vírgula, ele corta. entendi. E como é essa questão do concatenar que tu falou, que vai juntar tudo? Como é que Concatenar é o funciona? seguinte. Digamos o seguinte, que ele diz assim, concatenar A1, A2 e A3, certo? Então, digamos que A1 tem 10. Não, digamos que A1 tem 5. A2 tem 6. A3 tem 7. Tá? Quando ele diz concatenar, ele junta todo mundo e tira as vírgulas. Então, quando ele diz concatenar, vai ficar 567. Ele junta todo mundo em uma célula só. Deu para entender? Se ele falar concatenar A1, A2 e A3. A1 vale 5, A2 vale 6, A3 vale 7. Quando ele diz, se eu concatenar A1, A2 e A3, o resultado será 567, ok. Porque ele junta, ele pega o número, né, o número de cada célula e ele deixa em uma única célula, tudo junto, concatena, ele junta todo mundo em uma única célula, 567, beleza? Já no caso do trucar, isso, na sequência, junta na sequência e deixa num único formato só, tá? A rede, ele arredonda, já é outra fórmula lá, tá? Eu não sei se eu passei para vocês, eu acho que eu passei um arquivozinho que tem todas as fórmulas, a grande maioria, e o significado e os exemplos. Se eu não passei, me lembre que amanhã eu jogo no grupo aqui, tá? Tá no servidor. Mas eu me lembro que eu passei. Beleza? Ele arredondar. Show de bola, eu mando. Eu acho que eu mandei naqueles arquivos que eu mandei para tu, Lani, mas tu me confirma depois, tá? Depois fica arredondado. Essa gaciclete, eu não sei não. Beleza? Então vamos embora para a gente finalizar isso aqui. 41. Essa 41 foi, ó, foi dada. Diz o seguinte, para que o usuário faça uma transmissão de vídeo pela internet, sem que as informações de vídeo fiquem armazenadas, né? Evitando assim ocupar espaço no Winchester. Veja que agora a banca usou o nome Winchester. Ela não usou disco duro, ela não usou HD, ela usou Winchester. Então, para que não fique armazenado no seu HD, o que é chamado isso aí? É chamado um stream, né? As videochamadas, as lives, tudo isso aí é considerado um stream, tá? Não fica armazenado. A partir do momento que encerrou a live, encerrou tudo ali. Se você botou para gravar, como a gente grava aqui as aulas, beleza. Mas se você não botou, nem adianta. Nem adianta aí. Tá certo? Beleza? Então, ó, stream. 42 é o seguinte.
um único computador em um batalhão. Ele é conectado à internet através de uma conexão banda larga cabeada e um roteador com uma única porta, tá? Com uma única porta. E ele diz o seguinte: um roteador é uma única porta local. Então, lá no batalhão, tá? Existe uma conexão cabeada em um roteador que contém uma única porta, o roteador. Então, ele diz o seguinte: para compartilhar essa conexão com outros computadores do batalhão, formando assim uma rede local, né? E essa rede deverá ser comprado um equipamento chamado. Então, digamos que lá no batalhão, na sala do coronel, tem um roteador com uma única porta USB, como eu disse ali, com uma única porta local. USB não, uma porta local, desculpa. E aí eu preciso distribuir a internet no batalhão para recepção, né, para tesouraria, para o RH, tá? E assim por diante. Então, nesse caso, se liga só, ele diz nesse caso que ele precisa comprar um equipamento chamado, olha só, o que é que ele diz ali? Para compartilhar essa conexão com outros computadores, formando assim uma rede local cabeada. O X da questão aqui, Laninha. Cabeada. Repetidor, Laninha, não tem cabo. Ele recebe sinal sonoro. Entendeu? O repetidor, ele não tem cabo. Então, se ele quer... Fala, Laninha. É porque eu não sou desse tempo aí, não. Sou nova. Hein? Eu não sou desse tempo de cabo, não. Tá na era do iPhone, né? Então, ó, nesse caso aí, ele quer expandir para os setores, mas através de cabo, Laninha. Que o batalhão é antigo lá, entendeu? O batalhão é antigo. É através dos cabos. Então, nesse caso, não entra o repetidor, né? Que seria bem mais cômodo, né? Não tem fio, né? Até para a menina da limpeza, né? Então, nesse caso aqui, Laninha, seria, como disse nosso colega Darlando, um switch, né? Um switch, onde ele varia de 4 portas até 72 portas, beleza? De 4 portas até 72 portas, formando assim um rack, né? Então, num rack você pode botar o que no rack na sala? Várias fotos, né? No rack você pode botar várias fotos, várias miniaturas, vários apetrechos no seu rack. Então, no rack você pode botar vários switches, vários roteadores. Então, é lá onde assume. Então, o switch seria a resposta correta, tá? Então, fica ligado aí, hein? Falou em cabeamento, switch. Se ele não fala em cabeamento, cabia até um recurso, porque você podia usar também um repetidor, ou o sinal do modem, tá? Então, seria mal elaborada essa questão. Então, vamos lá. 43. 43 diz o seguinte: podemos afirmar que o Excel, na versão em português, não possibilita a abertura de arquivos com extensão XLS, XLSX, TXT ou DocX. O que é que vocês marcariam aí, Darlan? Se liga que ele está falando no Excel, hein? Que lá no Excel, ele não possibilita a abertura de um arquivo com extensão XLS, XLSX ou TXT. Bora lá. XLS é um Excel com pacote de 97 até 2003. A partir do pacote 2007, todo mundo ganhou um X. Então, XLSX é a partir da versão 2007, certo? Então, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, que lá no Excel, ele não abre, tá? Ele não abre um arquivo com quase extensão. Meu povo, se vocês não sabem, essa é a pegadinha, tá? Se eu abro um Word, se liga só, se eu abro um Word, eu posso, dentro do meu Word, eu posso colocar uma tabela? Posso? Posso, né? Posso lá, né? Abrir uma tabela. Dentro do meu Word, eu posso colocar arquivos da web? Posso. De boa, posso. Só que, ao contrário do Word, no Excel, eu não posso abrir arquivos do Word. Não é foda? No Excel, eu não posso abrir arquivos do Word. Ou seja, se eu não posso abrir arquivo do Word, a extensão que está aqui para mim é DocX, tá? DocX. Então, no Excel, eu não posso abrir arquivos do Word. Beleza? Então, essa aí foi a casquinha de banana.
Bora de 44, que fala assim, ó. Paulo precisa montar um relatório no Excel 2010, tá? E configurações padrão que some os valores menores do que 15 no intervalo de células de A1 até A5. Assinala a alternativa correta que representa a fórmula que Paulo vai utilizar. Então ele está te dando o quê? Aí, está te dando critério e condição, tá? E ele está dizendo o quê? Que você tem que somar de A1 até A5, só que os valores de quê? Menores que 15, tá? Então ele está te dando critério e a condição. Então ele diz que A1 até A5. Então, qual seria a condição? A1, esse até vai virar 2 pontos. Até A5. Certo? Então, esse até aqui vai virar 2 pontinhos. Então, se ele vai virar 2 pontinhos, o que é que eu faço? Ó, 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos, 2 pontinhos. Beleza. Já ficou muito feio aqui. Deixa eu puxar a perninha dele. Certo? Só que ele diz o seguinte, que configuração padrão que some. Se é some, eu quero o quê? Soma-se. Soma-se. Né? E aí entra o meu critério de A1 até A5 e minha condição, valores menores. E a condição tem que estar dentro de quê? Ó, das aspas. Então, ficou fácil, né, povo? Então, se eu quero soma-se de A1 até A5 e, ao ponto e vírgula, com uma condição. Menores que 15. Aqui, ó. Menores que 15. Ele deu o critério e deu a condição. E soma-se, tá? Você vê que aqui, ó, ele botou soma-se A1 até A5, mas cadê aqui, ó, as aspas? Cadê as aspas aqui, ó? Não tem. Então, ó, letra C, direto, domingo, tá? Essas questões aí fiquem mandadas para mim lá do Piauí. Domingo essas questões vão estar lá na sua mente. Beleza? 45 diz o seguinte: com base na planilha eletrônica do Excel 2013, marque a alternativa correta em relação às afirmativas. Vamos embora. Afirmativa 1. Na guia da página inicial, há uma opção de classificar e filtrar, que pode classificar os dados selecionados de menor para o maior, maior para o menor, ou filtrar os valores específicos, lá na página inicial. Tem esse classificar e filtrar? Tem sim. Tem sim. Tá? Então, ó, o primeiro está verdadeiro. Primeiro está verdadeiro. A segunda diz o seguinte, que as colunas e as linhas normalmente são representadas por números e letras. Errou. Está errado. O segundo está errado. As colunas é por letras e as linhas são por números. Então, ó, aqui está falso. Então, o mouse está ruim. Falso. Porra. Falso. Certo? O item 3 diz o seguinte, que o recurso quebra automaticamente. Os dados das células são quebrados para caberem na largura da célula. No entanto, se a largura da célula for alterada, a quebra de dados não será ajustada automaticamente. Será sim. Quando você quebra, o recurso quebra-texto, ele por si só se molda dentro daquela célula. Se ele está assim e o nome passou, quando você dá o quebra, ele aumenta e o nome se enquadra dentro. Ele não fica mais passando. Então, aqui também está falso. Então, não restou o quê? Somente o item 1 está correto. Letra A. Beleza? Fechou essa daí. Fechou, fechou. 46 diz o seguinte. Lá no Windows 10, ao clicar com o botão direito do mouse, a opção iniciar e em seguida selecionar a opção explorador de arquivos, tá? Explorador de arquivos. O que é que vai acontecer? Apresenta-se a opção de visualizar os aplicativos
que estão abertos quando de acesso para gerenciar as tarefas. Consegue-se acessar a barra de tarefa, na qual consta a opção de pesquisa. Pode-se navegar pelas páginas web que tenham sido recentemente consultadas. Ou a letra D, tem-se acesso ao mecanismo de pesquisa e de busca por documento armazenado localmente no computador ou nos drives mapeados. Então, ele diz o seguinte, que lá no Windows 10, ao clicar com o botão direito do mouse, só a opção do iniciar e em seguida em a opção de explorador de arquivos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que está dizendo na letra D aí, ó. Você vai ter acesso ao mecanismo de pesquisa e de buscas. Beleza? Se quiserem depois, podem fazer o teste aí. Mas letra D é a mais correta e a mais indicada. No 47, essa é boa, hein, Tiara? Essa é boa, hein? No 47 diz o seguinte, que assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com um botão principal do mouse sobre o local destacado a seguir e pressionar Del. Ou seja, o cara vai dar um clique nesse botãozinho aqui, tá? Ele vai dar um clique aqui, cadê ele? Vai chegar aqui, vai dar um clique. E depois, ó, Del. O que é que vai acontecer? Todas as células que não contêm fórmulas apenas. Letra B. Ficou B, C, D, não foi? Alterou aí. É A, B, C, D. Então, ó, a linha 1 inteira apenas. Todas as células que contêm fórmulas apenas. Ou a planilha inteira. Então, ó, na 47, quando você clica aqui, tá? E dá um delete, a planilha inteira ela é deletada. Por quê? Porque o nome desse cidadão aqui é chamado alça de preenchimento. Alça de preenchimento. Chutou aí, deu certo? Isso. Quando clica aqui, ele seleciona tudo, Laninha. Então, se você dá um del, ele apaga tudo. Então, a alça de preenchimento aqui, ó, clicou aqui na alça, seleciona tudo. Deu del, deleta tudo. Então, a planilha inteira é deletada. Então, ó, tá? Letra, no caso seria letra D, tá? Aqui. Porque ficou B, C, D e E. Beleza? Vocês entenderam aí. É nada, você é fera, porque você tá ansiosa, rapaz. Bora de 48 aqui. Diz o seguinte, que assinala a opção que corresponde a um ambiente de rede de comunicação que oferece conectividade adicional para que diferentes processos de negócio da organização sejam coordenados em colaboração com fabricantes, fornecedores. E é que foi que eu disse a vocês, eu não vou nem terminar de ler, porque assim, no concurso a gente não pode perder tempo, né? No concurso pode perder tempo. Falou de, como ele disse ali, fabricantes, fornecedores, revendedores, prestadores de serviço, a internet que eu vou usar é uma rede extranet, tá? É uma coisa que passou do muro da empresa, extranet. Isso aí, Tiara, isso aí, Darlanda, isso aí, Laninha. Beleza, meu povo? Passou do portão da empresa. Na 49 aí, chupa no CEP. Samuga mesmo. Chupa Mauro também. Certo? Então, ó, na 49, diz assim, que lá no Word, na versão 2013, é possível salvar um arquivo compatível com o Word 97 até 2003. Então, ele diz que assinala a alternativa que apresenta a extensão desse arquivo. Quem seria? Ele está dizendo que se você abrir o seu Word aí, na versão 2013, é possível você salvar um arquivo compatível com o arquivo que foi lá no Word, 97 a 2003. Então, nosso amigo Darlando aí, ó, já matou a charada. O nome da extensão vai ser só doc. Por quê? A partir da versão 2007 é que entrou o X. DocX, XLSX, TPTX, a partir da 2007, beleza? Como ele disse aqui que foi salvo na 2003, abaixo sai o X. Então, só doc. A 50 diz o seguinte, lá no Windows 10,
A ferramenta que exibe a lista contendo os componentes de hardware conectados ao computador, os quais estão agrupados em categoria, recebe que nome aí, Darlando? Na 50 para a gente fechar com chave de ouro. Olha lá, no Windows 10, a ferramenta que lista os conteúdos contendo os componentes de hardware conectados. Hardware conectados ao computador, os quais são agrupados em categoria, né? Então, recebe que nome? Letra D. Gerenciador de dispositivos. Aí tem as categorias. Categoria entrada, categoria saída, né? E assim por diante. Beleza? Então, meu povo, resolvemos aqui em 2 horas de live 50 questões, tá? 50 questões resolvemos aqui live. Calma, calma, Grazi. Ah, nossa. Categoria mais do que 35. Calma, Grazi, tem que ser na força do ódio. E calma. Então, o que acontece? 50 questões a gente resolveu aqui. E como eu disse a vocês em outras aulas, não tenham medo de errar no que eu vou dizer aqui. Vocês estão prontos, preparados e querendo essa vaga, tá? Estão prontos, preparados e querendo essa vaga. Domingo, vai na fé, controla a ansiedade, controla tempo, que vai dar certo. 50% não vai estar no Piauí, não está em Teresina, tá? Então, diante de nossas aulas aqui, vocês estão prontos aqui. Pronto, tá? Beleza? Beto me mandou aqui uma questão, eu até joguei ela para cá. Essa questãozinha aqui, ó, Beto mandou, ficou em dúvida. Eu vou responder essa questão depois no grupo, tá? Vou mandar uma questão por áudio. Eu mando ela via áudio e vou explicar. Por que a letra A, por que a letra B, por que a letra C, tá? Até porque eu sei que vocês estão exaustos aí. Beleza? Então, ó, quero desejar boa sorte a todos vocês. Foi? É porque tem que ir por eliminação, Tiara. Tem que ir por eliminação. Então, ó, de antemão, eu quero desejar a vocês boa sorte, tá? Eu vou fazer o máximo possível para que amanhã a gente, pelo menos, resolva mais umas questões. Mas amanhã eu vou estar de plantão em Garanhuns. Então, eu não sei se eu volto para casa amanhã, porque eu vou estar no plantão. Beleza, Cláudio? Mas, de qualquer forma, se der tempo, eu boto no grupo. Eu boto no grupo aqui, tá? Deixa eu falar um rapidinho aí, para vocês aí. Espera aí, Laninha, rapidinho. Meu povo, todo mundo sabe que sexta-feira foi lançado o edital da Prefeitura Municipal de Salgueiro, né? Tem várias modalidades aí. Então, na segunda-feira, amanheceu o dia no meu WhatsApp cheio de mensagens do povo de Salgueiro, tá? Então, o que acontece? Todo mundo querendo, o pessoal da enfermagem, o pessoal do serviço social, principalmente professor aí, querendo umas aulas de informática, porque a informática vai ser o peso maior aí, a galera não tá correndo, né? Então, o que acontece? Depois de muito relutar na segunda-feira, mas fui convencido, e aí eu criei um grupo só para esse concurso da Prefeitura de Salgueiro. Vão ser 12 encontros, tá? Começando na sexta agora, 12 encontros. Isso, certo? Então, ó, então eu comecei um grupo aí, vai ser um grupo temporário, tá? Que vão ser 12 encontros. O primeiro encontro vai começar sexta-feira agora, às 20 horas. Vai ser de 20 até às 22 horas, tá? Só para o concurso de Salgueiro. Então, o encontro vai ser sexta e na semana que vem vai ficar terça e sexta. Terça e sexta. Então, são 12 aulas. Então, eu fiz um combo para a galera. E aí, vou botar no grupo também, se vocês tiverem algum parente que vão fazer esse concurso da Prefeitura de Salgueiro, né? A esposa, a sogra, o vizinho, enfim. Se puder indicar, vai ser ótimo, tá? Vão ser 12 encontros, tá? Começando sexta-feira agora e terminando dia 1º, no sábado de junho, que é a prova é dia 2 de junho. E aí ficou R$ 80. Então, assim, a gente fez uma conta rápida. 80 e minha esposa vai fazer. Graça. Beleza. Show de bola. Então, o que acontece? Se você pega R$ 80 e dividir por 12 encontros, vai dar R$ 6,66. Ou seja, o cara vai pagar R$ 6,66 por 2 horas de aula. Beleza? O nosso continua na quarta. Tranquilo, tranquilo, tá? Na quarta a gente vai resolver as questões. Na quarta a gente vai resolver as questões do concurso. Tragam para mim a prova,
A gente vai resolver as 4 questões e eu vou mostrar a vocês que vocês gabaritaram e vão uma série de questões que a gente vai botar, tá? Então, vou colocar no grupo aqui. Então, se o marido, a esposa for fazer, indica lá, tá certo? Falei no vizinho, falei no filho, falei na sogra, viu? Beleza? Então, são 12 encontros, um pacote promocional e um combo de R$ 80. Então, vai ficar R$ 6,66 por 2 horas de aula, tá bom? Então, povo, valeu. Show de bola. Darlando, meu irmão, obrigado. Cláudio, obrigado. Bolacha, acorda, Bolacha. Bolacha tá dormindo. Bolacha. Ô, Bolacha. Ela dormiu, já babou no teclado. Entendeu? Laninha, Grace, todo mundo. Vão com fé. Ela nem responde mais, Bolacha. Fala aí, Bolacha. Acordou? Bolacha? Tô aqui, homem, tô aqui. Aí, o Darlando, ela tava babando no teclado, tá com os olhos cheios de remela. Beleza. Certo? Show de bola. Bolacha, amanhã eu passo na loja pra tomar um cafezinho, viu? Um cheiro pra vocês. Valeu, meu povo. Até mais. Show de bola. Fui. Se preocupe não, Tiara, que Mauro quer você lá no... Ceará. No Ceará, ela vai pro Ceará. Ela vai na força do ódio lá. E Mauro que vai assinar o termo dela de posse. Ela mandou um monte de print no grupo, ela esculhambou na live do rapaz, esculhambou. Daqui um dia o cara vai dizer assim, ó, o cara que a Polícia Federal vai investir quem é essa Tiara aí. Ela pegou um ranço de Mauro tão grande, pelo amor de Deus, bicho. É bronca, viu? Ela, tu viu tanto que ela botou no grupo os prints, ela esculhambou, vai-se embora, tu tá velho também. Eu vi. É uma figura. Olha, meu chefe. Aí, como eu falei, eu coloquei são 12 encontros, sabe? Sim. Só baseado em questões aí. Então, a esposa vai fazer. Quem for fazer da família, dá o toque aí. Viu? Eu acho que sim. Já tem 25 pessoas no grupo, tu acredita? Só de Ah. professor tem umas 15, velho. As professoras. As professoras, elas vêm em massa, porque, assim, a maioria das professoras aí são do contrato, né? E sabe que se o prefeito perder, eles estão fora, né? Aí é tudo doido, velho. Tudo doido. E eu quero fazer antes para tentar chamar o povo, ou deixar já o povo, engatilhado, se perder, o outro ser obrigado a chamar. Ó, de Salgueiro tem umas 15, de Cabrobó tem umas 4, 3 ou 4. Cabrobó, pô. A galera vem massa aí. Beleza? Valeu, meu chefe. Querido. Vamos descansar, vamos dar aquela. Valeu, forte abraço aí, viu? Boa sorte lá. Ou vou fazer tudo para amanhã ter essa aula amanhã, mas amanhã eu tô de plantão em Garanhuns aí, vou vir. Dependendo, se eu voltar para casa amanhã, eu aviso no grupo. Beleza? Tranquilo. Valeu, meu chefe. Forte abraço. Valeu.